Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo no canal e hoje eu trouxe um tema super interessante para você que tem um filho ou uma filha ou algum parente portador da Tourette. Eu trouxe muitos temas aqui para vocês sobre minha cirurgia, trouxe como eu carrego a minha bateria, as melhoras que eu tive, outros tipos de vídeos, mas hoje eu trouxe um tema para vocês como foi momentos antes da cirurgia e momentos depois da cirurgia. Então muitas pessoas acabam me perguntando: Bruno, mas como que foi o antes? Ficou nervoso e tal? E eu trouxe tudo isso para vocês agora aqui em forma de vídeo. Para quem me acompanha no Instagram tem bastante coisa lá, que no YouTube tem também, mas se você parar para ver nos vídeos, não tem tanto sobre como que foi o momento, a tensão da cirurgia, todo aquele momento. Minha cirurgia foi em setembro, eu tava bem nervoso para fazer a cirurgia. Meus pais estavam me dando toda a força possível para mim lá também. Tive que ser internado às 8 horas da manhã. O primeiro exame eu ia ficar tomando soro. O primeiro exame ia ser meio-dia. Daí meio-dia eu ia pra sala e de lá eu já ia pro centro cirúrgico. E aí eu lembro que eu tava tomando soro lá, eu tava meio quieto, né? Porque eu tava com medo, na verdade dá medo, né? Pô, é uma cirurgia cerebral e não é uma coisa assim muito simples. Pensei que tudo ia dar certo e deu certo. E eu lembro que meu pai e minha mãe, eles ficavam vindo perto de mim e eu tentava manter o máximo de calma possível. Mas eu tava bastante agitado, tava eufórico, tava bem assim. E aí quando foi o primeiro exame, meio-dia, eu desci. E o primeiro exame eu tinha que tomar anestesia geral, porque eu não ia conseguir ficar parado, né, naquele... É um tubo que você entra, acho que é eletro, e eu não ia conseguir ficar parado. Mas eu consegui ficar 7 minutos parado na máquina para conseguir fazer o eletro. E isso pra mim já começou a vitória ali. Meus tickets médios de tique era 2, 3 por a cada minuto, sabe? Então era algo muito forte. Eu consegui ficar 7 minutos, 6, 7 minutos pra conseguir fazer esse exame. Depois disso eu saí e fui pra uma sala esperar para dar horário para eu fazer um outro exame que na verdade já era da cirurgia. Tinha que colocar um arco na cabeça. Esse aí foi um sofrimento meio grande. Na verdade doeu bastante. Confesso pra você que doeu bastante. Na verdade, ele aqui até tem um furinho, eu acho, que ele dá injeção, anestesia local, né? Porque eu tive que fazer metade da cirurgia acordado e metade dormindo. Então, primeiras 5 horas eu tava acordado. Então, na hora que colocou esse arco na minha cabeça, ele dava injeção e apertava. E com isso, minha cabeça ficou bem pesadona. Eu falei, nossa, que dor. Eu lembro até hoje que minutos antes de eu entrar nessa sala, meu pai ele veio nessa sala que eu tava esperando. E eu falei, pai, quero falar com você. Ele perguntou, fala filho, pode falar. Eu falei, pai, tô com medo. E esse foi o único momento que eu fiquei, tipo, que eu sabia que tava faltando pouco tempo e ou tinha notícia boa ou tinha notícia ruim, né? Então eu fiquei bem ansioso nesse momento. Aí eu falei pro meu pai, pai, tô com medo. E ele falou, não fica com medo, filho. E aí ele saiu, quando ele saiu veio meu tio. E lembro que meu pai, ele saiu e escutava meu pai chorando, assim, sabe? Porque eu acho que pro meu pai também deve ser um nervoso muito grande, né? De escutar do médico, pode ter um sangramento cerebral, que isso pode atrapalhar totalmente minha vida. Eu ia ter que ficar na cama pro resto da vida, então pro meu pai foi um choque muito grande. E aí na hora que eu fui para esse outro exame, que era o da gaiola, eu lembro que eu senti bastante dor assim no começo, tomei bastante injeção na cabeça local, até ainda hoje eu não sinto tanto, o meu couro aqui eu não sinto tanto, mas eu lembro que eu apertei a mão do médico, tinha umas enfermeiras do lado, eu falei assim, chegou minha hora, é a hora de vencer, é a hora que eu cheguei, chegou meu momento. E aí, tipo, todo mundo ficou, o médico, eu vi que ele ficou meio quietão, a enfermeira também, ela começou a chorar comigo. Eu falei, chegou minha hora de vencer, eu vou vencer, chegou meu momento, e quando chega, é o momento. E aí eu lembro que fui pra sala de centro cirúrgico, lá eu já tava bastante em choque, eram umas luzes tudo branco, parecia que eu tava no céu, brincadeira.
Mas era tudo branco, um monte de luz branca, assim, cheio de gente em volta. Eu falei, nossa. Nesse momento, eu tava acordado, então o médico falava bastante comigo, só que o problema não era esse. O problema é que ele começou a mexer rasgou aqui e tal. E eu meio que sentia, não que eu sentia toda a dor, mas eu sentia uma queimação. Daí nesse momento entendeu? Eu falei, médico, anestesia, anestesia. Daí ele falou, morde a boca, ele falou, morde, morde, eu, oh! E tipo, começou a queimar, porque querendo ou não, o couro cabeludo é junto com o cérebro, né? Então tem que descolar. Então esse doeu bastante. Foi mais uma queimação que deu, não senti 100% a dor, porque eu tava com anestesia. Mas eu senti um pouco, queimar um pouco, sabe? Então, tipo, eu via bastante coisa, escutava bastante coisa, o médico conversando. E depois disso, eu lembro que o médico veio e daí ele começou... Porque eu não podia estar dormindo totalmente, porque eu tinha que conversar com o médico para ele ver se eu tava entendendo, se eu tava com algum... se eu tava tendo algum problema ali no meio da cirurgia. Então eu não podia estar dormindo, então eu tava acordado. E depois de um tempo o médico veio e perguntou pra mim assim, quantos dedos tem aqui? Eu falava, tem 4. Só que tinha 3, eu falava, tem 4. Só que ele disse que era normal, que pra dar certo tem que dar o efeito colateral, então eu não posso estar falando tudo certo, os números. Então eu tava meio zonzo, nem lembrava os números. Mas então, o que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo, pessoal, tirando a parte assim dolorosa que foi da cirurgia, 10 horas, fiquei internado durante 4 dias, foi difícil, mas o que eu vim mostrar pra vocês hoje, nessa manhã de terça-feira maravilhosa, pessoal, é que mesmo a gente estando nos dias mais difíceis, tem solução. E eu sofri durante 10 anos, sabe que é uma pessoa sofrer durante 10 anos, eu não comia de garfo, porque eu tinha medo de fazer um tique muito forte e furar meu olho. Eu não entrava num shopping, eu ia numa festa de 15 anos e eu voltava 10 horas, porque eu não conseguia, não me sentia bem perto das pessoas. Já sofri preconceito, bullying, muitas pessoas tiravam com a minha cara. Às vezes a gente tem que passar por determinados momentos, porque a gente tem que passar por isso. E eu também, esses 10 anos, eu não reclamo, sabe? Eu reclamei bastante, mas hoje eu entendo o porquê que eu tive que passar por tudo isso. Foram anos de aprendizado, foram muitas coisas que eu aprendi. Minha família uniu de uma forma absurda. Minha família, eu tinha meus medos, minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã me abraçavam, falavam, filho, vamos, a gente vai vencer. Até teve um dia que eu tava no pico da depressão, acho que eu nunca comentei nos vídeos pra vocês, mas eu chamei meu pai e falei, pai, é o seguinte, eu não tô aguentando mais, eu vou desistir da vida. Imagine um pai escutar que o filho quer desistir da vida. E aí eu falei, pai, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou tirar minha vida. E meu pai, na hora, ele ficou assim, ó, assustado. Ele falou, filho, pelo amor de Deus, não faça isso. E a gente começou a conversar. Até nesse dia ele dormiu comigo aqui no meu quarto. Ficamos dormindo, conversamos durante 2 horas, choramos, abraçamos. E ele dormiu comigo. No outro dia ele foi trabalhar, ele tava todo cansado, com dor, porque a cama não é de casal. Então a gente ficou bem apertado ali, a cama de solteiro, um pouco maior, mas a gente ficou tudo apertado, então acabou atrapalhando bastante, sabe? Mas tudo isso passou, sabe? Às vezes até fico emocionado porque foram tantos anos que eu já não tinha mais esperança. Eu ia pra médico e o médico, você vai tomar esse. E chegava em casa e não dava resultado. Várias coisas que eu fazia não dava resultado. Eu ia fazer eu tomava um remédio e não dava resultado. Então eu já tava meio que desanimando, sabe? Tava ficando meio desanimado com tudo aquilo que eu tava passando. Só que hoje eu entendo que cada fase que eu passei, eu tive que passar por aquele momento pra me transformar na pessoa que eu me transformei hoje. Às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente fala, pô, minha vida tá difícil, mas lá na frente a gente entende o porquê Deus fez tudo isso. Às vezes não era a hora de eu sair pra rua, não era a hora de eu estar ali, não era meu momento. E hoje, com 23 anos, eu nasci de novo. Então o que eu tô querendo dizer pra você hoje é que se você tá passando por algum momento difícil, acredita, tenha fé, acredita. Porque você vai superar tudo isso. Porque eu, há 5 anos atrás, eu era uma pessoa. E hoje eu sou uma nova pessoa. Então, o poder de Deus, ele é muito forte. Eu não sei se você é católico, se você não acredita, mas eu tô falando pelo meu ponto de vista. Eu sou católico, eu acredito.
E foi isso que pelo menos me deixou em pé, e foi isso que me ajudou na minha cirurgia, foi isso que me ajudou, foi o poder de Deus. E eu demorei anos para entender o porquê. E hoje eu tô aí com o canal, tenho ajudado muitas famílias, muitas mães. Isso para mim é um negócio motivador, uma coisa que não tem preço para mim, porque eu sofri na pele tudo isso. Então, quando a gente sofre na pele, a gente vê o sofrimento de outra pessoa, a gente se dói pelo sofrimento da outra pessoa. Teve até um dia que uma mãe veio falar assim pra mim: filho, Bruno, você é um pingo de esperança na vida do meu filho. Então, resumindo, pô, imagine eu tava mal, fiquei bem, e escutar isso de uma moça falando que eu sou pingo de esperança na vida do filho dela. Isso pra mim é um negócio assim, maravilhoso. Eu poder ajudar outras pessoas através do que eu passei. Eu sei que pra mim é difícil, pra uma criança de 8 anos é difícil também, pra uma outra criança, pra todo mundo é difícil. Mas a gente consegue. Juntos somos muito mais fortes. Então acredita, se você tem um filho com Tourette e está passando por algum momento difícil, acredita, não desista do seu filho, ame, beije, dê apoio, sabe? Porque o apoio foi o principal que eu tive para que eu não desistisse da minha vida. Às vezes, se eu tivesse desistido da minha vida, eu não estaria desistindo só de mim. Eu estaria desistindo dos meus pais que me amam e de outras pessoas que querem meu bem. E isso é uma injustiça. Eu acho que às vezes a gente tirar a nossa vida é uma injustiça, porque você vai embora, mas as pessoas ficam. E as pessoas que te amam têm que sofrer por isso. Então, seja forte, sabe? Se motive. Tenta, através de uma dificuldade, se motivar para você superar. E pode ter certeza que depois lá na frente, quando você estiver bem, você vai entender o porquê e você vai falar: poxa, foi bom não ter desistido. Às vezes, imagina se eu tivesse desistido naquele dia que eu falei meu pai que ia desistir. Hoje eu não estaria vivendo, eu não estaria curtindo igual eu tô curtindo hoje. Então, não desista, por favor, não desista. Quis contar pra vocês aqui um pouco de como foi a cirurgia. Sofri bastante, tive algumas dores, tipo cortes, coisas, lógico, dói. Mas com certeza eu passaria tudo de novo para ter a vida que eu tô tendo hoje. Passaria tudo de novo. Eu ia lá, operava, fazia cirurgia, tudo de novo para ter a vida que eu tô tendo hoje. Às vezes a gente tem que passar por um momento para coisa boa vir. A gente tem que passar por um momento doloroso, uma coisa ruim, para outra coisa boa vir. Como eu venci, você também vai vencer. Às vezes a gente tem que sofrer um pouco para depois a gente aprender muitas coisas lá na frente. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha. Não esqueça de se inscrever no meu canal, que você me ajuda muito. E também, se você é novo aqui no canal e está assistindo pela primeira vez, ativa o sininho aqui do lado, coloca todas para você ter todas as notificações do Cyborg e para você não perder nenhum vídeo, porque o YouTube tá dando uma segurada. Não é para todas as pessoas que estão no meu vídeo. Então, se você ativar o sininho e colocar todas, você vai conseguir ver todos os vídeos do Cyborg. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E um grande beijo do Cyborg. Até mais. Falou!